É estranho quando a vida insiste em parecer surda. Você fala com fé, se levanta mesmo com o peito apertado, faz tudo certo, e o silêncio continua ali, do mesmo tamanho. Parece que algo trava sempre que está prestes a acontecer. Como se a promessa estivesse de pé, mas presa atrás de uma porta que ninguém consegue abrir. Você sente que plantou, que regou, que esperou com o coração inteiro, mas a terra só responde com o som seco da demora. E por dentro, uma pergunta que você não diz pra ninguém. Será que isso tudo vai mesmo florescer? Ou eu tô insistindo em algo que já morreu? É um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa no espírito. Você continua fazendo o que precisa ser feito, ninguém nota nada de diferente. A rotina tá ali, os compromissos seguem, as pessoas falam, as orações continuam sendo feitas, mas existe esse buraco no meio da esperança, um tipo de esgotamento que não se resolve com descanso. E o que aperta mais é que você sabe que Deus pode. Você acredita que Ele é fiel. Não é uma questão de dúvida sobre quem Ele é. O que dói é não entender o tempo. É a espera que escurece tudo ao redor. É esse intervalo sem explicação entre a promessa e o cumprimento. E mesmo assim, algo dentro de você não deixa desistir. Por mais que doa, tem uma força quase teimosa que ainda crê. Mesmo com os olhos cansados, ainda tem oração. Mesmo com o coração machucado, ainda tem clamor. Porque tem algo em você que já viu Deus fazer o impossível antes. Você só não entende porque dessa vez está demorando tanto. Porque parece que a colheita está sempre para depois. Como se tudo o que foi feito até aqui estivesse parado em algum ponto que ninguém consegue mover. Muitos já largaram tudo por menos. Muitos não suportaram esse silêncio e começaram a duvidar até do que viveram com Deus. Mas você ficou. Você ainda está aqui. Com todas as marcas, com todos os quases, com as orações que pareciam não passar do teto, você ficou. E pode até não parecer grande coisa, mas isso tem um peso imenso nos céus. Porque ficar quando tudo parece travado é um ato de fé que o mundo não enxerga, mas que o céu nunca esquece. Talvez você esteja ouvindo isso bem no limite. Talvez o que te trouxe até aqui foi um último fio de esperança de que alguém dissesse exatamente o que você precisava escutar. Que o seu esforço não foi em vão. Que as sementes que você lançou não estão perdidas. Que Deus viu cada lágrima que você escondeu dos outros. E é justamente por isso que essa palavra te alcança agora. Porque nada que foi plantado com fé deixa de germinar. Nenhuma lágrima que foi derramada diante de Deus é ignorada. Nenhuma entrega sincera passa despercebida. Pode parecer que nada está se movendo. Pode parecer que tudo estacionou no mesmo ponto, mas não se engane com o que seus olhos estão vendo. Deus não opera com base em aparência, Ele age na raiz. Enquanto parece estéril por fora, por dentro já tem vida se mexendo. Enquanto parece silêncio, Ele está preparando um estrondo de resposta. E a colheita que te pertence, essa ninguém vai conseguir impedir. Não importa quem se levantou, o quanto tentaram atrasar, ou o tempo que demorou. O que Deus plantou, floresce. É isso que o Espírito quer reacender em você. A certeza de que nada nem ninguém tem força para interromper o que o Senhor determinou. Ainda que tenha demorado, ainda que tenha doído, ainda que tudo tenha gritado que não. A palavra já foi lançada. E quando ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a façam produzir e brotar, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55, versículo 11. E se você continua firme mesmo sem ver o fruto, é porque o céu já decretou. Nada vai impedir a sua colheita. Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante
para que consigamos espalhar esta palavra. Tem lugar que parece que nunca vai florescer. Você faz o que sabe, tenta do seu jeito, busca a Deus, obedece, insiste, mas nada muda. É como se o cenário ao redor estivesse estagnado, duro, indiferente a tudo o que você semeou com fé. As respostas não vêm, as portas continuam fechadas. O ambiente parece até rejeitar qualquer possibilidade de milagre. Dá a impressão de que o solo da sua vida secou, que tudo o que poderia crescer ali já foi tentado, mas não vingou. Isso mexe num ponto muito sensível da alma. O medo de estar insistindo em um solo morto. Só que com Deus, as aparências enganam. Ele nunca se baseia na aparência do terreno. A terra que hoje parece estéril, esquecida, sem força, é a mesma que ele já viu brotar quando ninguém mais acreditava. Porque o que define o potencial do solo não é a aparência dele, é a presença de quem toca. Quando a mão dele entra, o que era poeira vira jardim. Esse tipo de espera que você vive, onde nada se move, onde tudo parece seco, não é evidência de fracasso, é sinal de incubação. Tem semente que não brota na superfície porque está sendo trabalhada no fundo. Tem raízes sendo fortalecidas, mesmo quando não há flor nenhuma para mostrar. Deus não acelera processo só para aliviar angústia momentânea. Ele trabalha com exatidão. No tempo certo, o que parecia seco explode em vida. Porque ele não deixou de regar, mesmo quando você achava que nada estava sendo feito. Muita coisa que você ainda chama de perda é, na verdade, parte da preparação. O solo não ficou infértil. Só foi retirado o que impedia o crescimento verdadeiro. Em vez de imaginar que Deus esqueceu da sua terra, comece a entender que Ele cuidou dela de um jeito que você não percebeu. Cada negativa, cada atraso, cada não que te deixou frustrado pode ter sido exatamente o que impediu uma colheita errada. Porque Ele não abençoa por impulso, Ele planta com intenção. Tem processo que só dá certo quando o solo passa por esse tipo de limpeza. E é justamente esse solo limpo, que hoje parece vazio, que vai sustentar a colheita mais forte da sua vida. O que você chamou de estagnação, o céu chamou de preparação. Nada que Deus planta cresce fora do tempo. E o tempo da terra seca está contado. Não tente acelerar o que só floresce quando amadurece. Deus conhece o ponto exato da terra e da semente. A mesma chuva que parece estar demorando já está sendo liberada no céu. E no dia que ela cair, vai regar tudo de uma vez. Nenhuma área vai ficar de fora, nenhuma raiz será desperdiçada. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías, capítulo 35, versículo 1. É isso que está prestes a acontecer com a terra que parecia esquecida. Não foi abandono, foi cuidado silencioso. E o fruto que está para nascer não será pequeno. Porque onde Deus toca, até o deserto canta. Tem coisa que a gente faz calado. Você ora, entrega, abre mão, confia. Mas tudo isso com o rosto virado para o travesseiro onde ninguém vê. Às vezes até sorri por fora, para não preocupar ninguém. Mas por dentro sente como se cada passo estivesse sendo dado em cima de cacos. E mesmo assim, você semeia. Com o coração pesado, com a fé misturada com o medo, com a alma cansada de não ver retorno. Não é uma fé tranquila, é uma fé sobrevivente. Que insiste mesmo sem força, que planta mesmo com dor. É nesse tipo de lugar que Deus faz crescer as sementes mais poderosas. Porque quando tudo é fácil, qualquer fruto parece bom. Mas quando a terra é regada com lágrima, o que nasce carrega peso eterno. Existe um valor no que foi feito em silêncio que o mundo jamais vai entender. Aquela escolha que você fez sem aplauso, aquele perdão que você liberou mesmo engolindo o orgulho, aquela oração que saiu enquanto o coração estava se partindo. Tudo isso caiu como semente viva na terra espiritual. Não morreu, não desapareceu, está vivo.
A lágrima não é sinal de fraqueza, é sinal de entrega. Quem chora diante de Deus não está caindo, está regando. Enquanto os outros enxergam derrota, o céu vê profundidade. Cada momento em que você se ajoelhou e disse, eu continuo acreditando, mesmo sem força, mesmo sem resposta, foi um ato de semeadura. Nada disso foi em vão. Tem sementes que ficam invisíveis por um tempo, não porque falharam, mas porque foram plantadas fundo demais para qualquer olho humano enxergar. E é esse tipo de semente que Deus honra com colheitas que não podem ser explicadas. Porque o que é feito com sinceridade diante dele jamais fica esquecido. Você pode até ter esquecido de algumas orações que fez, mas ele não esquece. Cada entrega que você fez em dor tem endereço certo na eternidade. É comum achar que já passou o tempo demais, que a promessa perdeu força, que nada mais vai brotar. Mas o tempo de Deus não obedece ao calendário humano, e o que você chamou de demora, ele chamou de germinação. A planta que brota rápido cresce frágil, mas a que demora se enraiza firme, e Deus não está te preparando para qualquer colheita. Ele está preparando o tipo que sustenta. Há sementes aí dentro que foram lançadas com tanta verdade, com tanta intensidade, que mesmo sem você perceber, estão empurrando a terra de dentro para fora. O que parecia enterrado está vivo. O que parecia esquecido está prestes a romper. E o que você semeou com dor vai te devolver em forma de alegria. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Salmos capítulo 126, versículos 5 e 6. É isso que está sendo preparado. A alegria que vem depois da lágrima não é qualquer uma. É aquela que nasce da certeza de que Deus viu tudo, ouviu tudo e decidiu, vai florescer, porque Ele nunca ignora quem planta com o coração inteiro. Existe uma inquietação silenciosa que cresce quando tudo demora mais do que a gente imaginava. A mente até tenta se acalmar, mas o coração começa a fazer perguntas duras. Será que passou do tempo? Será que perdi a chance sem perceber? Será que era mesmo para mim? E a pior de todas, será que ainda vai acontecer? É nessa confusão que muita gente começa a desconfiar da própria fé, porque a promessa continua viva dentro de você, mas o tempo parece estar contra. Os dias passam, as coisas não se encaixam, os sinais não aparecem, e aquilo que antes parecia tão perto, agora soa distante demais. O relógio do mundo corre e o calendário da alma começa a apertar. Mas o que o céu determina não tem prazo de validade. Deus não trabalha com a ansiedade da urgência. Ele sabe exatamente quando a terra suporta o peso do fruto, e ele não derrama colheita em solo imaturo. O que foi prometido não depende da estação, do clima, do momento. Depende dele. E se foi ele quem falou, nada pode cancelar. Nenhuma mudança externa tem poder de alterar o que ele já escreveu. Tem promessa que parece velha só porque o tempo passou, mas a palavra de Deus não envelhece. Não importa se já se passaram anos, se tudo mudou, se você mudou. Quando a origem é eterna, o destino também é. O tempo só aperta para quem vive preso nele. Mas quem aprende a confiar na eternidade, entende que Deus não atrasa, Ele prepara. E quando chega, chega com peso, chega com marca, chega para ficar. Muitas vezes, o que dói não é nem a espera. É olhar para o lado e ver outros vivendo coisas que você ainda não viveu. E nessa comparação silenciosa, o inimigo planta a mentira de que você ficou para trás. Mas promessa não é corrida. Não tem primeiro lugar. Não tem linha de chegada. Cada pessoa carrega uma palavra única, com um tempo único. E tentar apressar o que foi desenhado para amadurecer é correr o risco de colher verde o que deveria ser doce.
O céu não se move por pressão, ele se move por propósito. E quando a estação parece contrária, pode ser justamente o sinal de que o cumprimento está mais perto do que você imagina. A promessa continua viva, mesmo quando o cenário não colabora, porque a semente dele não apodrece. Ela espera o tempo certo para romper. E não existe inverno que consiga impedir o florescer de algo que foi ordenado a nascer. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Essa verdade que precisa ancorar o teu coração. O que Deus te falou não depende do tempo perfeito, mas do tempo dele. E quando esse tempo chega, nem o cansaço, nem os atrasos, nem as dores acumuladas são capazes de impedir. A estação pode parecer errada, mas a promessa continua certa. Ela não falha, ela só espera o momento exato para se tornar visível. E quando for, vai valer cada minuto de silêncio. Tem fases em que tudo parece funcionar contra. Você ora, se move, planeja, tenta manter a esperança viva, mas é como se o próprio ambiente se recusasse a colaborar. Pessoas te desencorajam, portas se fecham, caminhos que pareciam seguros simplesmente desabam. E por mais que você se esforce, é como se o mundo estivesse dizendo: isso não vai acontecer. Aí você começa a duvidar, não da promessa em si, mas do cenário em que ela foi feita. Como se o que Deus falou dependesse de condições favoráveis para se cumprir. Mas não depende. A palavra dele não precisa de contexto favorável, nem de ajuda humana, nem de estrutura externa para se firmar. Quando Deus decide fazer, ele faz. Mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. O que parece impossível para a lógica, para a razão, para o tempo humano, é exatamente o campo onde ele mais gosta de agir. Porque assim ninguém pode dividir a glória com ele, porque assim fica claro que não foi sorte, não foi influência, não foi recurso, foi ele. Você pode estar cercado por limitações, pode ter sido desacreditado por todos, pode estar num momento em que as portas parecem seladas, o ambiente pesado e até seus próprios sentimentos estejam abalados. Mas Deus não é limitado por circunstâncias. Ele não depende da permissão do ambiente. Não espera a opinião de ninguém. Ele não consulta as condições. Ele cria o caminho. Ele não entra depois que tudo está pronto. Ele é quem prepara o lugar onde a promessa vai nascer. Muitas coisas que travaram o seu avanço até aqui não foram impedimentos reais. Foram distrações. Gente que tentou te fazer desacreditar, situações que pareceram definitivas, diagnósticos precipitados, palavras pesadas que ecoaram por dentro. Tudo isso serviu para te cansar antes da hora, porque o inimigo não consegue cancelar a promessa, mas tenta cansar quem carrega ela. Só que tem algo que não pode ser roubado: a palavra viva que foi plantada em você. E é por causa dela que tudo vai se alinhar, mesmo que no momento pareça tudo fora do lugar. O controle não está no que você vê, está no que foi dito por Deus e permanece. Quando ele fala, nada pode desfazer. Nem atraso, nem inveja, nem falta de recurso. Nenhuma força é páreo para um decreto celestial. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Você pode estar num momento em que tudo parece desfavorável, mas a promessa continua válida. O ambiente não decide, as pessoas não decidem, a dificuldade não decide. Quem determina é Deus. E quando ele opera, não há obstáculo que consiga resistir. O que ele separou para acontecer na sua vida não depende de autorização. Vai florescer mesmo num campo hostil. Vai acontecer mesmo que tudo diga não. Porque o céu não negocia com circunstâncias. Ele cumpre o que prometeu.
Você já esperou tanto por algo que, no fundo, começou a duvidar se ainda deveria esperar? Quando tudo parece estagnado, é fácil pensar que Deus se calou. Mas a verdade é que o silêncio dele nunca foi sinal de ausência. Foi sempre sinal de trabalho invisível. O que ele prometeu continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece negando. E é por isso que agora é um bom momento para respirar diferente. Falar com sinceridade, sem peso, sem fórmula. Se você quiser, a gente pode conversar com ele juntos, do jeito mais simples e verdadeiro que existe. Senhor, antes de qualquer palavra que saia da minha boca, o Senhor já conhece tudo o que pesa no meu coração. Nada te escapa, nada passa despercebido diante dos teus olhos. E é por isso que mesmo com tantos silêncios, mesmo com tantos dias em que eu não entendi nada, eu continuo aqui. Não porque sou forte, mas porque não existe outro lugar onde minha alma encontre abrigo. Só o Senhor conhece de verdade o caminho que tenho trilhado, as sementes que plantei, os sonhos que guardei, os dias em que o único som que eu conseguia fazer era o choro abafado entre um cômodo e outro. Eu sei que o Senhor viu, mesmo quando ninguém viu, mesmo quando tudo parecia em vão, o Senhor estava ali. Não apenas como quem observa, mas como quem sustenta. Tanta coisa poderia ter me paralisado por completo, mas foi o teu sustento que me manteve de pé. E se ainda estou crendo, mesmo com o coração cansado, é porque existe uma verdade maior que o que eu vejo. Uma verdade que o mundo não compreende, mas que eu carrego dentro. O Senhor não falha, e a sua palavra não volta vazia. Pai, às vezes me pergunto por que demora tanto, porque parece que o tempo se arrasta quando eu mais preciso de resposta, porque tudo que eu tento construir com fé parece desmoronar na metade, mas eu escolho confiar que o teu silêncio não é descaso, que a espera não é castigo, que a demora não é rejeição. Eu escolho crer que o Senhor trabalha mesmo quando eu não vejo, que o Senhor rega mesmo quando não sinto, que o Senhor prepara mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Eu te entrego tudo o que está fora do meu controle. Te entrego as frustrações que acumulei tentando dar conta de tudo sozinho. Te entrego os planos que fiz e que pareciam tão certos, mas não aconteceram. Te entrego esse medo escondido de nunca viver o que o Senhor prometeu. E nesse momento, eu coloco diante de ti as sementes que plantei com lágrimas, as escolhas que fiz quando ninguém estava olhando, os nãos que disse por amor ao teu nome, as orações que fiz sem receber resposta, mas que mesmo assim eu continuei fazendo. Sustenta minha fé quando ela começar a vacilar. Dá descanso à minha mente quando ela tentar correr atrás do que não pode entender. Me dá paz, mesmo sem explicação. E me ajuda a permanecer com o coração inteiro, mesmo nos dias em que eu só consigo caminhar por instinto. Me lembra todos os dias que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás no que disse. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Não importa o tempo, nem o cenário, nem quem esteja contra. A colheita que o Senhor preparou para mim não pode ser impedida. E enquanto ela não chega, me ensina a não perder o brilho do olhar, a não parar de plantar, a não abandonar o campo. Que o meu espírito se mantenha firme, mesmo quando tudo ao redor tentar me convencer do contrário. E que, no tempo certo, eu reconheça o fruto. Não como quem recebe qualquer coisa, mas como quem entende. Cada lágrima valeu. Cada espera foi vista. Cada passo sustentado pela fé teve valor eterno. Obrigado, Pai. Não pelo que eu ainda vou ver, mas pelo que o Senhor já está fazendo, mesmo no silêncio. Amém. Tem oração que não termina quando a gente diz amém. Ela continua viva, em movimento, sendo ouvida e respondida pelo céu no tempo certo. Talvez você ainda não veja nada mudando por fora, mas já tem coisa acontecendo por dentro. A terra pode parecer a mesma,
mas algo já foi destravado no invisível. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a espalhar palavras como essa para quem também está precisando. E escreve aqui nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé. Uma que represente o que você crê. Algo como: eu colherei todos os frutos bons que eu planto. Deixa registrado, como quem planta com palavras. Ali no primeiro comentário fixado tem algo que pode te ajudar a manter o foco espiritual, mesmo nos dias em que tudo parecer confuso. É um recurso simples, direto, feito para quem quer viver com mais intencionalidade e conexão com Deus. Que a sua fé seja renovada, que o seu coração permaneça firme, que a colheita que te pertence chegue inteira, no tempo certo e transborde. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.